Deus envia a provisão, maná, manru. O que é isso? Pão dos anjos. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 16. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, compartilhe no grupo da família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos a Bíblia toda aqui no canal, estamos lendo novamente. E vamos ler os 66 livros, os 1189 capítulos. Espero você aqui todos os dias de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 17 horas. Vamos que vamos, sejam bem-vindos e vamos ler mais um capítulo do livro de Êxodo. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. Lembrando que eles saíram no mês primeiro, isso aqui já é o dia 15 do mês segundo, então você já tem aí no mínimo 45 dias de caminhada no deserto. E lembrando que Elim foi aquele lugar maravilhoso onde o Senhor reservou para o povo de Israel 12 fontes, número das tribos, e 70 palmeiras, número dos líderes, dos anciãos que ajudavam Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. As 10 murmurações. Eu tenho elas catalogadas, se quiser eu mando para vocês, basta me pedir. A primeira foi antes de atravessar o mar, não havia sepulcro no Egito. A segunda foi em Mara, vamos morrer de sede. E a terceira, eles vão dizer, vamos morrer de fome. Pensa no povo difícil. Na primeira, eles queriam voltar para o Egito, que lá pelo menos tinha plano funeral. Na segunda, porque lá pelo menos eles eram escravos, mas tinha água. Tinha Bolsa Família, tinha auxílio emergencial. Mas eram escravos. E na terceira agora eles vão reclamar por comida. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda essa multidão? Eles estão reclamando porque Moisés os trouxe para morrer de fome no deserto, segundo eles. Então essa é aqui a terceira murmuração. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Deus, nesse momento, independente das murmurações, ele quer mostrar que tem um plano para com Israel e ele vai sustentar o povo com maná. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então tenham fé. Vocês vão colher de segunda do primeiro dia, né, que na época não era esse dia que nós temos, né? Do primeiro dia até o sexto, e no sétimo dia vocês não vão colher, porque a colheita do sexto dia vai dar para o sábado. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. À tarde vocês vão saber que nós não somos impostores. À tarde nós vamos mostrar que Deus está conosco. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Vocês não murmuraram contra eu, Moisés e meu irmão Arão. Vocês estão murmurando contra o Senhor. Amanhã vocês vão ver. Disse mais Moisés, Disse mais Moisés, isto será
quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Deixa eu conferir aqui o versículo 8, se é só isso mesmo. Versículo 8. Isso, não são contra nós, mas são contra o Senhor, que está cortando aqui o slide. Agora, depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Arão estava aqui pregando. Quando eles se viraram na direção do deserto, eles viram a glória do Senhor na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Vou fazer algo diferente. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Que é isto? Esse é o nome do pão do céu. Que é isto? Em hebraico é manru. Significa o que é isso? Foi o nome dado a esse pão. O que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O salmista diz: deu-lhes pão dos anjos. Ou seja, Deus tirou da mesa dos anjos e deu para o povo de Israel. Diz o salmista: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um, conforme o que pode comer. Um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Versículo 16, estou com a tradução linguagem de hoje aberta. E o versículo 16 diz assim: esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. Ok? 2 litros por pessoa é o que está dizendo aqui, onde diz cada um comer um homer por cabeça. Um homer aqui, 2 litros por pessoa. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais que os outros. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Ou seja, de acordo com o número de moradores da sua tenda, da sua casa. Vamos lá, versículo 19. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso se indignou Moisés contra eles. Sempre tem os amostradinhos que são incrédulos e querem testar o sistema. Vamos testar Moisés? Vamos deixar para amanhã para ver? Vamos guardar para dizer que não tenha mais amanhã. Aí deu bicho. O maná só serve para o dia. O maná de hoje é de hoje, o de amanhã é o de amanhã. Aleluia, que Deus nos deu o maná deste dia. Eles, porém, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porquanto aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, ou seja, 4
litros por pessoa. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, guardai-o para vós até amanhã. Olha o agir de Deus. De sexta para sábado, não estragava. Quando nós andamos de acordo com os preceitos do Senhor, tudo acontece no tempo de Deus, né? E da forma de Deus. Não estragava de sexta para sábado. Outro dia estragava. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve bicho algum. Que milagre! Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o achareis, mas ao sétimo dia, o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher e não acharam. Eles, de novo, querendo testar o sistema de Moisés, né? Alguns, sempre tem alguns no meio que são o populacho, a mistura de gente, não são crentes de verdade. Foram procurar no sábado e não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. E chamou a casa de Israel seu nome Maná. Chamou a casa de Israel seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Alguns rabinos chegam a dizer que o maná era o sabor que você desejasse. Se você dissesse assim, picanha. Aí tinha sabor de picanha. E você disse, eu queria um contrafilé. Quando comia o maná era contrafilé. Pode ser que os rabinos estejam exagerando, mas que era gostoso, era porque era do céu. Pão do céu. Seu sabor era como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homem dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homem cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Um homem é a 10ª parte de um efa. Ou, traduzindo, a porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Então, um homem era 2 litros. Ok? Glória a Deus. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eu estou lendo a Bíblia toda. Se quiser ler comigo, vamos que vamos. Minha inspiração é meu pai, dono dessa Bíblia, que leu toda 3 vezes de capa a capa. Lendo e explicando Êxodo 16. Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor, que dedicaram esses 14, 15 minutos para ouvir a tua palavra. Que o Senhor envie o maná. Que o Senhor envie o pão dos anjos. Que o Senhor envie a provisão. Que o Senhor envie o maná espiritual, o alimento do céu, que alegra a nossa alma. Pois o Senhor Jesus disse na sua palavra: Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão viverá para sempre. Jesus é o pão da vida e nos alimentamos dele, sobrevivemos através dele, nele nos movemos e existimos, é ele que nos sustenta. Pai, assim nós oramos pela vida de cada um dos teus filhos,
Eu oro também pelo Brasil e pela nação de Israel e oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.